O Visual Law, por outro lado, ele tem uma abordagem mais visual, é uma subtécnica do Design Law e é uma abordagem mais visual que vai se preocupar muito com elementos visuais que vão também tornar a linguagem dessa petição ou desse documento jurídico mais clara, mais simples, mais acessível e compreensível. Ou seja, essas duas técnicas elas têm o poder de melhorar a compreensão dos aspectos jurídicos que estão sendo colocados naquele documento e, sobretudo, melhorar a prestação do serviço que está sendo oferecido, seja a um cliente, seja ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Federal, órgãos do Poder Judiciário. Bom dia a todos. Alegria enorme estar aqui. Queria cumprimentar a organização do evento, na pessoa do Ademir Piccoli, não sei se ele está aí, ele está rodando, louco de pedra, mas juntamente com o seu brilhante time, ele ali, tem feito um trabalho verdadeiramente importante e exponencial, buscando a transformação digital dos serviços jurídicos do nosso país, e a gente tem que enaltecer os bons exemplos e as boas iniciativas. Bom, o tema para mim é extremamente novo, do ponto de vista de ciência, de apresentação, mas é algo que eu tenho usado e usei durante bastante tempo na minha gestão na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou procurador do Estado, vou tentar falar aqui, acho que é melhor. Alô, aqui é melhor. Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro concursado há um pouquinho mais de 20 anos e nos últimos 4 anos eu me dediquei a chefiar a instituição por 3 anos e meio. Saí em novembro do ano passado, e tenho me dedicado muito à pauta da inovação. Eu sou advogado privado, fui presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre em políticas públicas e processos, tenho formação avançada na Escola de Governo da Faculdade de Direito de Harvard, Kennedy School, e lá eu tive 3 anos de pesquisa com foco em planejamento institucional, gestão organizacional, negociação, tomada de decisão. É algo que tem impactado muito a minha atividade profissional e também sou curador da coluna Inovação e Poder Público no site especializado JFlash. Se algum de vocês tiver interesse em escrever para a coluna, a gente tem uma publicação mensal tratando desse tema inovação e poder público, eu ficaria extremamente honrado e feliz com o contato. Bom, o direito e transformação digital. O avanço tecnológico, a cultura das telas, as novas descobertas de design, interação e a própria psicologia comportamental têm mudado significativamente as nossas vidas. Um exemplo claro, simples, são as transmissões por streaming de televisão, onde o próprio programa identifica o seu gosto e indica para você aquilo que você teria ou tem interesse em assistir. É algo realmente impressionante como a psicologia tem entrado, os estudos psicológicos têm entrado e impactado o nosso meio de viver e também as nossas atividades profissionais. E no direito isso não é diferente. A pandemia do Covid-19, ela acelerou demasiadamente esse processo de transformação digital do mercado jurídico, podemos dizer assim. De uma hora para outra, os advogados tiveram que se habituar e ingressar num ambiente completamente novo, de plenário virtual, julgamento e audiências por videoconferência, implementação de robôs para automação e processamento de dados e adoção de sistemas de acompanhamento processual muito modernos. E eu me lembro quando procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, eu tinha que fazer uma atuação muito pontual num caso muito importante no Supremo, e a dificuldade que era naquele momento de vir a Brasília para despachar presencialmente com os ministros do Supremo, um caso muito significativo, e que em alguns gabinetes você conseguia falar pelo telefone, e em outros, a assessoria do gabinete dos ministros pedia para a gente encaminhar um arquivo com uma sustentação oral. Algo que a gente
nunca tinha feito, né? E a gente viu ao longo da pandemia os desastres de diversos advogados realizando sustentação oral deitado na rede. Essa semana mesmo, o site Migalhas publicou um advogado que entrou numa audiência criminal para despachar sem camisa. E então é preciso ter muito cuidado com a forma com que o advogado se porta e se apresenta nessas oportunidades. Então eu me lembro que eu peguei um painel desse de entrevista que tinha do governo do estado do Rio de Janeiro, tinha um layout, não vou dizer que era bonitinho, mas era menos feio, e eu ali, eu treinei e fiz algumas gravações até chegar numa gravação minimamente honesta para encaminhar para o gabinete do ministro. Isso foi feito, eu tenho certeza absoluta que o ministro não assistiu, mas eu cumpri com a minha missão e estabeleci ali as razões pelas quais eu entendia que o estado do Rio de Janeiro deveria se sagrar vencedor naquela disputa. O uso dessas ferramentas do legal design e do visual law. O que é o legal design? O legal design é uma ciência voltada com foco no consumidor, na pessoa humana para quem é direcionada a petição ou o documento jurídico que está sendo elaborado. Se baseia muito nas técnicas do design thinking, tem muito psicologia por trás, querendo, a partir desses elementos gráficos, infográficos, impactar ou melhorar, melhor dizendo, a compreensão desses documentos jurídicos pela audiência. Seja um contrato, as partes que vão se beneficiar ou serão impactadas pelo contrato, ele é concebido dentro de um design para melhorar a experiência do usuário. O Visual Law, por outro lado, ele tem uma abordagem mais visual, é uma subtécnica do Design Law e é uma abordagem mais visual que vai se preocupar muito com elementos visuais que vão também tornar a linguagem dessa petição ou desse documento jurídico mais clara, mais simples, mais acessível e compreensível. Ou seja, essas duas técnicas elas têm o poder de melhorar a compreensão dos aspectos jurídicos que estão sendo colocados naquele documento e, sobretudo, melhorar a prestação do serviço que está sendo oferecido, seja a um cliente, seja ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Federal, órgãos do Poder Judiciário. Então, de uma maneira, de um tempo para cá, não vou dizer que o Visual Law é algo extremamente novo no nosso mundo. Eu, quando entrei na Procuradoria de Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, eu fui trabalhar numa cidadezinha no norte do estado chamada Campos dos Goytacazes, e lá eu via muitos advogados militantes, bem humildes, tentando melhorar a prestação do serviço deles e melhorar o andamento dos processos. Então, um caso me chamava muito a atenção, que era de um advogado que peticionava, as petições dele tinham a cor amarela, um amarelo forte. E, no fundo, aquela marca d'água, aquele brasão da justiça. Tirando a marca d'água, que eu descarto sempre, eu acho cafona, mas a petição em amarelo, ela cumpria um papel muito importante naquela época em que os processos eram enormes. Então ele atuava nos processos de inventário, só fazia inventário. E todas as petições dele em amarelo. Na hora que ele ia despachar comigo na procuradoria, ele identificava rapidamente as petições dele. Na hora que ele ia despachar com o juiz, rapidamente o juiz conseguia identificar as petições dele. Então, era um artifício, uma tática que ele usava e que cumpria um papel muito importante. E só que o Visual Law, com o advento dessa transformação digital que a gente vem vendo, vivendo, também sofrendo, a gente tem algo melhor para se mostrar do que simplesmente as páginas amarelas. Então, na advocacia privada, esses documentos, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, alguns infográficos, mas eu queria chamar a atenção, antes de passar, porque não deu tempo de colocar no slide, a lição de um grande advogado. LRB, Luiz Roberto Barroso, para mim foi
o maior advogado que eu vi na tribuna e despachando, escrevendo. Hoje preside o Supremo Tribunal Federal, foi meu examinador no concurso e foi meu colega, tive a honra de chamá-lo de colega por algum tempo, foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. E ele costumava dizer, logo quando a gente entrou na procuradoria, que ele deixava um memorial de uma página na mesa de cada julgador no dia da sustentação oral dos casos importantes dele, com 4 parágrafos. Fato relevante, qual é o fato que está sendo julgado? Teses conflitantes, quais são as teses jurídicas que estão se opondo? Um terceiro parágrafo explicando por que a tese dele deveria prevalecer, qual era a melhor tese e por quê? E um quarto parágrafo, pedido final. Ele deixava isso na mesa de cada desembargador. O que faria, naturalmente, que quando ele estivesse fazendo a sustentação oral, cada desembargador já tivesse ali visualmente um esquema, um roteiro, ou pelo menos uma inclinação do que ele haveria de dizer na tribuna. Então, essa é uma grande e valiosa lição que, transformando para o Visual Law, trazendo para o Visual Law, é possível, com imagens, gráficos e outros elementos visuais, melhorar a compreensão do julgador para que o seu direito seja mais bem apresentado para a corte. Esse é um exemplo trazido pelo laboratório da Faculdade de Stanford, é um laboratório de inovação, eles têm um estudo muito detalhado sobre design jurídico e visual law. Eles repararam que durante muito tempo os contratos e as orientações para os empregados dessa empresa que coletava laranja, os empregados não tinham a capacidade de entender e compreender técnicas de segurança e rotinas de extração das frutas. Então, eles fizeram, através de técnica de design e visual law, um roteiro, tanto na questão de segurança, chamando atenção para os pontos mais drásticos, os pontos mais importantes e sensíveis, e também a forma com que a colheita deveria ser feita de modo a preservar as árvores. Isso, naturalmente, reduziu em 50% o número de acidentes e em 30% o volume de produção dessa empresa num curto espaço de tempo. Então, uma técnica simples e fácil de se colocar em prática, que produziu um resultado muito significativo. Se já é um caso pessoal meu, eu estava contando ali fora Está aparecendo aqui. Estava contando ali fora para um colega, a minha mulher herdou uma casa, e a gente mora nessa casa, a gente se mudou antes da pandemia, ela tem 50% da casa e o tio dela tem 50% da casa. Foi herdada do avô falecido, o avô era um político, e o avô sofreu, ainda em vida, uma ação de improbidade, e foi feito um acordo, desconstituíram esse acordo, fato é que prosseguiu-se a execução e a casa foi penhorada. Eu tenho alguns argumentos para defender por que essa casa não pode ser penhorada, mas o principal dele é que essa casa é um bem de família, porque lá vive a herdeira, proprietária do imóvel, com os nossos 3 filhos e o marido que está aqui se apresentando para vocês. Então, lá embaixo, para ilustrar a petição, eu coloquei uma foto do pai dela, da avó dela, da tia dela, com o avô, na entrada da casa. E mais acima eu coloquei uma foto nossa, com meus 3 filhos lá, pequenininhos, no mesma posição, com letreiro, tem um azulejo atrás na porta, de modo a demonstrar para a juíza, e também sensibilizá-la, porque criança sensibiliza, visualmente, algo que eu jamais conseguiria traduzir em palavras, numa frase escrita, esse sentimento. A prova, obviamente, que é fácil você demonstrar, nesse caso, de que o bem é de família, porque lá vive a herdeira com a sua família. Mas o impacto pessoal que isso traz, especialmente nesse ambiente, nesse mundo novo, pós-pandêmico que a gente vive, em que as coisas estão sempre mais distantes, a gente perdeu muito de relacionamento pessoal, de tato pessoal, essas técnicas de abordagem, colocando elementos visuais, tendem também a melhorar a percepção e criar uma conexão subjetiva com o julgador. Tem um detalhe também que tem se usado bastante, que não é propriamente uma inovação, mas ali na página do meio,
a uma foto da transcrição da escritura pública. É algo que se usa muito, que antigamente a gente transcrevia, você redigia, abria aspas e redigia ali. Quando você coloca a foto, eu acho que fica visualmente mais amigável e acolhedor para quem está julgando, tá? E aqui eu trago alguns exemplos de como essa técnica do visual law vem sendo utilizada também pelo Poder Judiciário. No estado de Goiás, por exemplo, há uma juíza que tem simplificado os seus julgamentos, as suas sentenças, encaminhando para os advogados os resumos e os extratos das decisões com base em visual law, um projeto chamado Projeto Simplificar do Tribunal de Justiça de Goiás. Então ela coloca ali uma linha, uma timeline do que aconteceu para apresentar não só para o advogado, porque esse é um serviço público, né? O direito sempre foi uma ciência muito que se afastava muito do seu destinatário principal, né? Juízes, desembargadores, ministros, autoridades supremas, soberanas, excelências e os destinatários da justiça, o cidadão comum, o jurisdicionado, ficava muito sem entender o teor dessas decisões. Então, acho que é uma técnica que vem ao encontro dessa prestação de um serviço público mais moderno, eficiente e, principalmente, mais claro e simplificado. Isso aí é um outro exemplo também, numa ação de execução, como o advogado mostra para o magistrado a composição do valor da execução, de como aquilo está sendo executado no processo, o que é o valor principal, o que são juros, custas, honorários, e divide aquilo e mostra muito claro, e facilita também para quem vai impugnar ter uma compreensão exata e fazer uma impugnação correta, se é que é o caso. Então, é um jogo de ganha-ganha. Esse é um outro exemplo em que o Tribunal de Justiça disciplina ali as regras de aposentadoria para promover o seu julgamento e um resumo de um acórdão na mesma linha do projeto Simplificar lá do estado de Goiás. Nos tribunais brasileiros, a gente viu aqui, eu não sei se foi aqui, não, foi numa outra sala de treinamento que eu estava vendo, são 119 laboratórios de tribunais de justiça, tribunais federais, Supremo, STJ, CNJ, são 119 laboratórios de inovação que estão empenhados na busca dessa transformação digital que o nosso direito vem sofrendo. A resolução 347 do ano de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, ela fomenta, ela incentiva que os tribunais brasileiros usem as técnicas do design law e do visual law nominalmente, de modo a facilitar, com o propósito de facilitar a compreensão dos atos jurisdicionais. E no setor público, eu já falei o primeiro exemplo da sustentação oral gravada, eu tenho outros dois exemplos da Procuradoria, que são exemplos bem impactantes, que, na minha visão, eles ajudam a compreender essas duas técnicas, tá? O primeiro deles é uma petição no caso do helicóptero. O Rio de Janeiro é um estado muito violento, acho que todos têm a exata compreensão disso. A gente tem passado por um momento muito difícil da nossa história no que se refere a questões de segurança pública. E tem dois elementos que se colocam nessa discussão, que um é a chamada ADPF das favelas, que é a ADPF 635, cuja relatoria está entregue ao ministro Carlos Edson Fachin, e a Polícia do Rio, nessa ação, está impedida de entrar em comunidades para fazer operações policiais em situações extraordinárias. Situações ordinárias, ela não pode entrar. Ela só pode entrar se houver um fato extraordinário que justifique o seu ingresso e que ela siga um protocolo que foi minuciosamente elaborado pelas forças de segurança do Estado. E, de um outro lado, havia, lá em 2020, no início da pandemia, uma decisão judicial que proibia que a Polícia do Estado do Rio utilizasse um helicóptero para suas operações.
ainda não tinha sobrevindo a decisão liminar do ministro Fachin na ADPF, então havia uma decisão judicial impedindo a polícia de usar o helicóptero. Qual era o argumento da Defensoria Pública, para impedir o uso de helicóptero? É que o helicóptero sobrevoava a comunidade onde estava a operação e ele buscava um refúgio em cima de uma escola, em cima de escolas da rede estadual ou municipal de ensino, colocando os jovens sob risco. E nessa perspectiva desse local, o helicóptero estaria apto a proferir disparos de arma de fogo contra os meliantes. Então essa era a decisão que a gente pegou. Eu recebi o comando da polícia na minha sala, a gente discutiu amplamente, e eles me explicaram tecnicamente que jamais havia um disparo de arma de fogo em cima de escolas, que era de fato um abrigo para eles se protegerem fora da zona de tiro daquela determinada escola, mas que não colocava em risco as escolas, as crianças, os jovens, porque tinha uma zona de segurança, uma distância de segurança regulamentar com base em protocolos e muita ciência. Então eu pedi ao chefe da operação que fizesse um vídeo explicando isso, que ele sobrevoasse a área, fizesse um vídeo explicando essa operação e que se instalasse câmeras no helicóptero e nas escolas. Então, a partir desse vídeo, a gente elaborou um QR Code, colocou na petição para ficar fácil para o julgador analisar o material, e a gente foi despachar com o juiz explicando para ele que, tecnicamente, a polícia não queria usar o helicóptero para atacar os meliantes, mas sim que ela queria usar o helicóptero para se proteger dos meliantes. Então, essa foi a perspectiva que nos ajudou naquele momento a... Tá tempo esgotado já, isso mesmo? 5 minutos que eu tenho para falar? Eu já vou terminar. Então, essa foi a perspectiva. Na DPF 635, a gente usou o mesmo fundamento. Eu já vou terminar. Esses aqui são ferramentas que eu coloquei de modo exemplificado para que vocês tenham a percepção que vocês podem usar de fácil acesso, muitas gratuitas, e a gente pode utilizar para melhorar as nossas petições e ilustrá-las de uma maneira melhor. Os benefícios para se adotar o Visual Law e o design jurídico é uma eficiência na prestação jurisdicional, a melhoria do acesso às suas petições, melhora a sua competitividade e melhora também a confiabilidade dos seus argumentos. Estudos, mais uma vez, da Universidade de Stanford, mostram que documentos visuais aumentam em 50% a compreensão dos usuários, facilitando o processo decisório e tornando os argumentos mais convincentes. Uma dica importante: cuidado com os excessos, cuidado com os gostos pessoais. Busquem refino e testem as suas ideias e os seus modelos mediante os seus pares, colegas de escritórios, clientes e amigos. Visual Law não é apenas uma nova forma de comunicar, é a chave para transformar o direito em uma ferramenta mais acessível, eficiente e humana. Quem adota agora, lidera o futuro. Muito obrigado.